Podcast CRPMA. Olá, bem-vindas ao projeto de podcast da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão. Esse projeto foi idealizado com o objetivo de promover discussões amplas e aprofundadas sobre direitos humanos, tanto com a categoria de psicólogas quanto com convidados de áreas afins. Nosso principal objetivo é criar um espaço de diálogo e reflexão sobre temas que são cruciais relacionados aos direitos humanos. Queremos abordar questões relevantes e atuais que impactam a sociedade e a prática da psicologia, também engajar a categoria de psicólogas, incentivando a participação ativa das profissionais do território maranhense em debates fundamentais para a prática ética e comprometida com os direitos humanos. Além disso, também convidar especialistas de áreas afins, trazendo perspectivas diversas e enriquecedoras para o debate. Para isso, convidamos todas as psicólogas e psicólogos maranhenses a acompanharem a nossa temporada de vídeos e podcasts. Sua participação é fundamental para enriquecer nossas discussões e fortalecer a luta pelos direitos humanos. Acompanhe os nossos episódios, participe dos debates, contribua com suas experiências e conhecimentos também. Os episódios serão disponibilizados em nossas plataformas digitais e redes sociais. Fique atento às nossas atualizações e não perca nenhum episódio. Esperamos que esse projeto de podcast seja uma ferramenta valiosa para a promoção dos direitos humanos e para o fortalecimento da nossa categoria. Contamos com a sua participação e apoio para fazer deste projeto um sucesso. Comissão de Direitos Humanos do CRP Maranhão. Psicologia mais plural e mais presente. Olá, eu sou Nelma Silva, sou psicóloga e atualmente eu estou na presidência do Conselho Regional de Psicologia, seção 22. É um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto muito importante. Nós trazemos a série Podcast CRPMA com a Comissão de Direitos Humanos do Conselho. Esta comissão vai desenvolver vários temas importantes a respeito dos direitos humanos com a categoria e com a sociedade de modo geral. Hoje nós estamos aqui para falar de saúde mental, desafios e oportunidades no Maranhão. E o objetivo deste podcast é explorar a saúde mental no Maranhão sobre uma perspectiva ampliada, abordando os desafios, as oportunidades e os locais onde profissionais atuam dentro desta área. Para fazer este trabalho, essa discussão e essa conversa, eu tenho duas pessoas aqui extremamente importantes dentro da temática, com uma atuação histórica e desenvolvendo o debate, toda a discussão que essa política merece. Hoje a gente conversa com Janete Valois. Janete é psicóloga clínica, é especialista em saúde mental e mestra em psicologia social pela Universidade Federal do Maranhão. Janete também ela é membro da ABRASME, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental. E atualmente ela está como assessora técnica territorial da SENAD, a Secretaria Nacional de Cuidados sobre Álcool e Drogas. É uma assessoria técnica vinculada à Fiocruz. Também a gente conta com a presença da Thalita Abreu. Thalita é enfermeira, especialista em saúde mental. Ela é técnica da Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelas unidades psicossociais de gestão estadual. Então, Janete, Thalita, muito bem-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite do Conselho de Psicologia. E muito importante para nós conversarmos com profissionais da psicologia e de outras áreas, porque saúde mental, ela é uma atuação hoje multiprofissional e interdisciplinar, não é isso? Então, fico muito honrada de ter vocês aqui conosco. E a gente vai falar para a nossa categoria, para a sociedade, enfatizando como está a política de saúde mental no Brasil e no Maranhão. Então, Janete, você pode repassar para a gente como era a política de saúde mental antes de 2001, quando então temos um marco, né, legal, a mudança da legislação sobre os cuidados das pessoas com transtornos mentais, com sofrimento psíquico.
e que isso remete para um sentido de mudança paradigmática muito importante, que é a luta antimanicomial. Então, a gente quer te ouvir, que você fale para a gente como a política tratava, como as pessoas, né, elas eram cuidadas, tratadas antes de 2001, e essa virada, né, uma mudança de paradigma muito importante dentro da nossa sociedade, das políticas públicas, do olhar sobre as pessoas, do adoecimento mental. Então, fale um pouco para a gente sobre esse processo, né, histórico e político de uma política que hoje é pública, né? Pode falar. Bom dia, né, a todos, de estar aqui nesse podcast. Agradecer o convite do CRP, né, de poder conversar um pouco acerca dessa temática que é tão cara para a gente, que é justamente a luta antimanicomial. E aí tu estava falando, eu estava lembrando justamente disso, né, de que antes a gente tem a política de saúde mental como uma política pública. Se a gente puder pensar que, historicamente, no campo da loucura, vamos chamar assim, não existia política, né? Como vários campos que a gente tem hoje colocado na área da saúde, por exemplo. Até porque o cuidado com o louco, com o diferente, com aquele que a gente não sabe o que é, ele passou por vários momentos históricos ao longo da história da própria humanidade. A gente tem o primeiro momento onde é instituída oficialmente a loucura, ela é dedicada, entregue aos cuidados da própria igreja, né? Era a igreja que ia fazer a purificação daqueles que, por algum motivo, aparentemente, não eram criaturas perfeitas como Deus criou, né? E compete à igreja fazer essa conversão, né? Transformar essas pessoas que eram, né, impossuídas, que era a nomenclatura utilizada na época, em pessoas, né, santificadas. Então, a gente vê esse no primeiro momento dessa relação, né, quando começa a haver o processo de enclausuramento de pessoas. Então, o enclausuramento, ele começa justamente com a idade, na idade moderna, então ele começa com a própria igreja, né, quando ela adquire para si essa função de purificação. Posteriormente, nesse processo, a gente tem um outro momento, onde o nascimento da ciência, né, a psiquiatria se colocando nesse lugar, e a psiquiatria vem e institui a loucura, né, a doença mental, os chamados alienados lá com Pinel. E aí esses loucos deixam, né, perdem, né, de ser cuidados pela igreja, né? A igreja perde esse poderio sobre os endemoniados e é assumido pela ciência, pela psiquiatria, o cuidado, né, todo o saber acerca desse alienado, né, desse ser que vive fora da razão. Lembrando que a gente está em pleno século das luzes, Revolução Francesa, e aí eles, né, a ciência ascendendo, a ciência vira grande dona dessas pessoas agora, ela que sabe tudo acerca deles, né, o que eles pensam, o que eles sentem, como devem ser tratados. E a gente tem isso durante séculos sendo, né, evoluído com os avanços científicos. Alguns, nossa visão de hoje, eram muito mais atividades que eram segregadoras, que eram torturantes. E a gente vem, né, num movimento social e cultural que não é só do Brasil, é do mundo como um todo, começa a questionar por quê? Porque o modelo proposto inicialmente, quando começa o clausuramento pela igreja, não deu certo, faliu, né, sem apresentar bons resultados. O modelo proposto pela ciência, né, e aí barra psiquiatria, também se mostra ineficiente. Durante séculos se faz, de alguma maneira, a base, né, ela é o enclausuramento como possibilidade, como promessa societária de que vai curar o louco, de que vai restaurar ele para a sociedade de uma maneira tranquila. E tanto a igreja quanto a ciência barra psiquiatria falha com esse propósito inicial. E aí se começa a perceber o quanto que essas pessoas não eram tratadas como seres humanos, né? Elas não eram colocadas nesse lugar. Até mesmo a gente poder pensar na própria lógica do Descartes, pensa, logo existe, o que eles foram destituídos do poder de fala, do poder de pensar. Então, se eles não pensam, isso justificava muita coisa, né? Justificava os maus tratos, justificava, né, não ter cuidados, na verdade. Então, durante muito tempo, a luta antimanicomial, ela vem justamente romper com esse
maus tratos, com esse desrespeito aos direitos humanos. E tem autores que falam disso, que a psiquiatria ela já nasce nessa via. Quando o Pinel vem, né, e cria a psiquiatria e eleva os endemoniados a condições de alienados, já é um primeiro movimento antimanicomial, porque ele vem trazer um novo olhar. A mesma coisa acontece quando a gente pensa hoje no mundo, não só no Brasil, da luta antimanicomial. Ela veio jogar uma nova luz sobre esse processo, denunciar questões que não estavam dando certo, né? Uma delas é o enclausuramento, porque durante vários e vários séculos se enclausurou e não deu certo. E a grande questão que vira e mexe eu falo em qualquer evento que eu faço parte é por que nós insistimos em uma coisa que durante séculos fizemos e não deu certo? Que é justamente o processo do enclausuramento. E aí, quando a luta antimanicomial nasce no Brasil, com o movimento junto com o próprio SUS, ele não nasce do nada, ele nasce, né, a luta nasce nesse momento de redemocratização do país, onde você começa a lutar e a brigar por direitos humanos, que até então isso não existia, esse movimento. A luta antimanicomial, ela nasce nesse cenário, né, nesse contexto como um todo, né? Onde a gente está lutando por direitos à saúde, direitos à assistência social. A gente começou, enquanto brasileiro, a lembrar de que somos cidadãos brasileiros e que temos direitos, e que temos Constituição, né? Então, com a Constituição de 88, que nos coloca todos como brasileiros, como cidadãos, com acesso a direitos, sem discriminação de raça, cor e gênero, como está na nossa Constituição. Nesse momento, todas as políticas públicas ganham força. E a luta antimanicomial, ao longo, né, desse processo, ela passou por várias etapas. Um primeiro momento foi de denúncias, né, simplesmente. Depois ela veio na proposição de serviços, né, de como que a gente poderia tratar essas pessoas sem ser nos manicômios, trancafiadas. E, posteriormente, a gente tem hoje um outro movimento que é, inclusive, muito mais ampliado em relação... Não se luta mais só contra o manicômio institucionalizado, enquanto prédio. Se luta contra práticas manicomiais, porque são práticas segregadoras. Por quê? Porque elas vão de encontros, elas contrariam a possibilidade das pessoas de acessarem seus direitos e acessarem os bens que as políticas públicas favorecem para a gente, acessar os bens que o próprio mercado nos favorece. Então, a luta antimanicomial hoje ela vem nesse sentido, né, de pensar que todos nós, de fato, somos brasileiros, no caso, e temos direitos que precisam ser respeitados, direitos de a gente ter acesso. E aí, nesse ponto, a gente poder pensar de que por isso que a gente fala muito hoje que a luta antimanicomial, a política de saúde mental é uma política de direitos humanos, né? Que ela é uma política totalmente inclusiva, e como eu brinco sempre, tudo aquilo que a sociedade não quer, não deseja, não respeita, cai no colo da saúde mental, porque é isso, né? Ela trabalha justamente com esse processo secular aí de exclusão, né, dessas pessoas, tanto da categoria de pessoas, de seres humanos, quanto da categoria de acessar direitos, né, e acessar os bens de produção que a sociedade hoje tem. Então, a gente pensar hoje, por isso que se fala muito hoje, uma política de saúde mental antimanicomial, antirracista, né, e todos os antes que a gente coloca justamente nesse processo, porque a luta, quando ela começou lá atrás, né, lá nos anos 80, 70, 80, foi pensando justamente em liberar, né, garantir cidadania para quem estava trancafiado. Hoje a gente conseguiu avançar muito no processo, né? No Brasil a gente já consegue ter muitos e muitos serviços, muitas e muitas experiências exitosas de como tratar essas pessoas, de como que elas podem conviver tranquilamente com as suas limitações, com as suas possibilidades. Aí eu adoro sempre Sarraceno, que ele fala, né? Todos nós temos habilidades para alguma coisa e desabilidades para outra. E nessa perspectiva é que a nossa política foi criada, né? Muito influenciada pelo modelo da Itália, o modelo de Basaglia, né? Que trouxe para a gente concepções. Basaglia chegou a conhecer o Brasil, né? Ele está no começo desse processo da reforma no Brasil, porque ele visitou vários manicômios do nosso país, né? De quanto que eles eram altamente lugares de tortura, né? Então, a gente fala às vezes tortura
eu faço parte do Comitê de Combate à Tortura do Estado, a gente fala, às vezes, de tortura, muitas vezes, no sistema prisional, mas esquece que dentro dos manicômios também se faz tortura, dentro de comunidades terapêuticas também se faz tortura. Então, a luta está muito nesse sentido, né, de garantia de direito. E a rede de saúde mental, que foi implantada via política, ela vem justamente nesse sentido, de garantir, não só de ser uma coisa contrária ao que existia, mas propositiva também, porque ela propõe como podemos cuidar e temos experiências que pode dizer que dá certo. Janete, tu falaste de um movimento internacional, né? Para que esse cuidado ele não fosse mais pelo isolamento, uma vez que esse isolamento, a forma de tratamento não teve efeito. Uhum. Perfeito. Como é que nos outros países, todo esse movimento, toda essa constatação tem repercutido? Os países, eles têm buscado novas formas de cuidado com essas pessoas, inclusive a Itália, ou, apesar de toda essa fala, a gente ainda tem desafios grandes? Eu estou me referindo fora do Brasil e daqui a pouco eu quero que a gente entre no Brasil especificamente. Nós temos muitos desafios, porque assim, o processo da luta antimanicomial no mundo, né, ele é um processo que ele veio justamente com o processo de redemocratização dos países como um todo. Então, ele não nasceu simplesmente uma ideia, ele foi sendo construído. Então, as mesmas etapas a gente viveu no Brasil de denúncia, de proposição, se viveu no mundo, né? Então, ao longo da história do século XIX para o século XX, aliás, a gente viu esses processos em vários países do mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra. Na própria América do Sul, o Brasil é signatário da Declaração de Caracas, que foi um compromisso de todos os países da América Latina em tratar essas pessoas de uma maneira humanizada, fora de espaços manicomiais. Então, o Brasil é signatário de vários tratados, né, para poder, de fato, implantar. Então, não foi simplesmente porque os gestores, de repente, resolveram implantar a política de saúde mental. Isso foi fruto realmente de uma luta de movimento. Então, o Brasil hoje, com o caso da Damião Ximenes, por exemplo, né, a gente paga, a gente foi condenado pela ONU, né, pela morte de várias pessoas dentro de manicômios. Então, a nossa luta teve a ver com a realidade concreta que foi sendo denunciada inicialmente do momento histórico do mundo, né? Então, a gente tem esses mesmos movimentos em vários lugares do mundo, né, que foram sendo construídos até chegarmos, por exemplo, ao modelo que a gente teve, que a gente seguiu no Brasil um pouco mais, que foi o modelo de Basaglia. Mas a gente tem vários países que, de alguma maneira, influenciaram, inclusive, o modelo brasileiro. A gente for para a Inglaterra, o modelo de comunidades, né, da Inglaterra também influenciou muito o nosso. Essa ideia nossa, da saúde, inclusive, não só da saúde mental, de viver, né, de dividir o país em regiões de saúde, né, para poder garantir esses espaços. Pensar hoje, como a gente tem hoje, CAFs para a população, essa aí não foi uma ideia que nasceu com o Brasil. Essa foi uma ideia que já estava lá na Inglaterra colocada em prática e que a gente conseguiu transportar. Então, a gente terminou pegando, nós brasileiros, uma miscelânea de várias experiências exitosas no mundo como um todo para trazer, para colocar em prática no nosso estado. A gente se inspirou de uma maneira intencional. Agora, lógico que o modelo de Basaglia na Itália foi o que mais nos influenciou. Fale pra gente, eu sei que além de todo esse currículo que eu já falei de você, você é uma pessoa militante. Sim, sou militante da saúde mental. Sou. Né? Dos direitos humanos pela ótica da saúde mental e que não é de hoje. Não, né? Tá com isso já faz já. Muito tempo que tu tem essa participação, que isso te indigna, que você se movimenta, se move. Então, para a gente chegar na lei 10.212 de 2001, não foi simplesmente legislar. Não foi simplesmente uma proposta jurídica, né? Não. Ela é também uma proposta que sai dos movimentos Sim. de luta, de enfrentamento. Então, nos diga a importância dessa lei hoje no país. Essa lei, ela é muito importante, né? A lei 10.216, ela traz para a gente... ela vem reforçar o que está na Constituição brasileira. Ela não traz no seu bojo novidade. Mas era uma lei que não era desejada, a ponto que ela passou praticamente 12 anos para ser aprovada.
Né? Então, ela foi apresentada em 1990, né? E somente em 2001 que ela foi aprovada, né? Com várias restrições. Por quê? Porque ela vinha ferir, por exemplo, interesses particulares. Né? O enriquecimento que foi dado no Brasil, em especial na década de 60, 70, com a expansão dos manicômios. Então, foi justamente os movimentos, né, que nasceu lá junto com o SUS, né, todos os movimentos sociais que impulsionaram o SUS, também impulsionaram, né, a luta de saúde mental. Então, as pessoas precisam, né, estar o tempo todo envolvido nesse processo. E aí não é só uma luta porque se é de esquerda, porque se é de direita. Não, é uma luta por direitos humanos, que é isso. O outro, né, é tão humano quanto eu. Né? Eu não sou mais humano do que ninguém e nem menos humano do que ninguém. Né? Eu tenho as minhas capacidades e tenho as minhas incapacidades como qualquer ser humano. Então, esse princípio básico, né, que eu digo sempre que é da dignidade humana, ela precisa ser respeitada e ela não é dada. Né? Então, quem sabe, né, a gente só tem direitos hoje porque a gente lutou por isso. Eu sempre digo isso, né? Eu sou professora, eu falo muito isso. Que a minha luta, ela é, na verdade, a continuidade de lutas de outros que vieram antes de mim. Então, eu preciso honrar essa história que me deixaram. E convido quem está chegando, né, a continuar a luta que a gente começou. Porque é uma luta que é para todos nós, não é benefício de uma pessoa simplesmente. E é esse que é o ponto da saúde mental, porque a saúde mental, hoje no país, ela é pública. A gente vive lutando para que ela continue pública, mas há toda uma contraluta aí de poder econômico e de mercado para que as pessoas enriqueçam com a loucura. E aí, por isso que é a história do trancafiar, né? Porque quanto mais pessoas eu trancafio, mais dinheiro eu ganho por isso. E a gente vem lutando para que a saúde mental seja pública e que não gere enriquecimento com o adoecimento do outro, como a gente viu ao longo da história aí da humanidade. No Brasil não foi diferente disso. Ok. A gente, então, já está falando da rede de atenção psicossocial, que é o modelo, né, trazido a partir de 2001. Isso. E a gente vai ouvir agora a Thalita. Thalita, como o Maranhão ele tem estruturado essa rede? Como é que está hoje a atenção a essas pessoas dentro desse paradigma que não é o isolamento, mas é o cuidado dessa pessoa pela política pública, nos espaços, nos centros, nas unidades, mas também na família e na comunidade? Traga essa experiência para a gente. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Nelma, pelo convite, o CRP e a Secretaria, né, por ter me indicado para falar sobre a rede. Há 15 anos eu trabalho com a saúde mental e eu digo aqui que Janete foi uma das minhas mentoras, né? Até porque eu fiz parte de uma equipe incrível onde a gente todos os dias aprende sobre a saúde mental e que a saúde mental hoje não se faz apenas com a saúde, que a gente precisa levar várias pessoas, vários órgãos com a gente, né? Serviço, assistência social, direitos humanos. Então, o Maranhão ele vem evoluindo muito com a questão da implantação desses serviços, né, de 2001 para cá, né? Então, de 2001 para cá já surgiu portarias de CAPS, e aí também surgiu em 2010 a portaria da rede de saúde, onde em 2011 teve a nossa instituída, né? Rede de atenção psicossocial, onde foi criado vários dispositivos, né, para se implantar a rede nessas regiões de saúde. E como a Janete também falou, que as regiões de saúde no Maranhão, elas são importantes por quê? Porque a gente consegue fazer as discussões nos territórios, né? A necessidade por território. Por exemplo, Barra do Corda tem uma necessidade indígena, coisa que outra região não tem. Então, a gente tem que pensar nesse cuidado em saúde mental no território, fazendo essas escutas. E eu fiz parte também do Departamento de Saúde Mental, onde, né, leva a política de saúde mental, né? E agora eu estou em outro espaço dentro da Secretaria de Saúde, que é vou dizer assim, um pedaço, né, da política dentro do Estado. Que esses serviços, eles causam grande impacto em todo
em todas as regiões de saúde. Muitas pessoas necessitam, por exemplo, do Hospital Nina Rodrigues, que é uma porta de urgência, coisa que ainda estamos em processo de evolução para que as regiões de saúde comecem a fazer os atendimentos desses pacientes no seu território. Enquanto isso está sendo trabalhado nas regiões, através do grupo condutor, né, da própria rede, o Hospital Nina Rodrigues ele consegue fazer esse atendimento. Dentro da nossa capital também nós temos 2 centros de atenção psicossocial, nós temos unidade de acolhimento, que são serviços novos que foram surgindo dentro da rede a partir de 2011. E eu sempre falo assim, gente, quem tiver a oportunidade de fazer uma breve leitura da portaria 388 de 2011, a nossa rede ela tá bem bem desenhada, né? O Ministério ele teve esse cuidado. E de 2011 para cá a gente já evoluiu um pouco mais, né? A equipe técnica do Maranhão ela é extremamente responsável. Assim que eu falo porque a equipe que está hoje, tanto na atenção primária como na média e alta, são pessoas extremamente comprometidas, né, com esse cuidado. E a gente vê um tempo, e são pessoas extremamente experientes, né? Bota aí Arlete, Janete, são pessoas que vieram, né, de todo um processo, passaram por muitas evoluções e hoje conseguem dizer o que a gente já evoluiu. Eu digo pelo Maranhão, respondo pelo Maranhão. Não consigo vivenciar ainda outros estados, mas a gente sabe de relatos, né, de alguns momentos que a gente participa de outros estados que a gente está evoluindo muito. E a discussão ela não para. Eu digo assim, a discussão ela não para. A gente precisa melhorar sim nosso serviço sempre, o tempo todo, todos os dias. E fazer com que os gestores de saúde também tenham esse comprometimento e que aquele usuário ele precisa ser cuidado no seu território. E é isso que a gente sempre fala, todas as pessoas que são de outros municípios, que acabam precisando das nossas unidades estaduais, a gente sempre estimula lá na ponta. Olha, mas o seu gestor, ele pode implantar um serviço para que você seja cuidado do seu território, seja cuidado no seu território, que você não tenha que sair de quilômetros de distância para ser atendido aqui, para você ficar mais perto da sua família, da sua comunidade, porque a gente consegue trabalhar melhor assim, com a família, com a comunidade, com o seu território, quando ele é cuidado nesse espaço. Então, assim, peraí, perdi agora o raciocínio. Eu acho que é importante a gente enfatizar aí, Thalita, tu estás aqui falando dos processos e que a gestão estadual tem um nível de responsabilidade, né? E a partir dessa portaria 388, os municípios também têm a sua responsabilidade. Exatamente. Diferencia isso pra gente do papel do Estado, até onde o Estado vai, e do papel do município, porque aí a gente entra na perspectiva já de falar saúde mental, não só como tratamento a uma pessoa que teve um surto psicótico, que ela tem um transtorno que ele precisa de cuidado sistemático, permanente pela vida toda, mas de uma saúde mental que todos nós podemos ter algum sofrimento mental em algum momento da nossa vida e que esse cuidado que ocorra previamente, que as pessoas se deem conta de que elas precisam cuidar de uma dor física, elas também precisam cuidar de um sofrimento psíquico para que ela não avance naquele adoecimento, para que ela possa ter qualidade de vida. Então, fala aí para a gente também desse compartilhamento das esferas de responsabilidade do município e do Estado na implementação dessa política. Na portaria 388, ela é muito clara na atribuição do município e do Estado e da federação, né? Do que nós somos responsáveis. E a gente, quando está no grupo condutor, fazendo essa discussão, fazendo algumas deliberações, a gente sempre fala dessa responsabilidade, desse compartilhamento de responsabilidade. Que a rede, a RAPS, ela é municipal. Então, a responsabilidade dessa implantação desses serviços no território, nas regiões de saúde, é do município. E que a nossa função de Estado é qualificar essa rede, fomentar a política, orientar nesse processo de implantação para que essas pessoas tenham atendimento, né, nas suas regiões de saúde. E o Ministério, ele sempre orienta a gente a
fazer isso com os municípios, né, para que nossos serviços não fiquem sobrecarregados aqui na capital. E é isso que eu falei das últimas vezes em outros espaços, que eu falei assim, precisa se implantar residências terapêuticas para que essas pessoas voltem para o seu território, que elas ficam muito distantes. E o tratamento, ele passa por tudo isso. Ele precisa que a família esteja por perto, a comunidade, por onde ele viveu, né? Ele precisa estar perto para ele melhorar. Não é só uma questão de saúde, mas é uma questão social, né? Que precisa ser revista. E essa é uma das nossas maiores responsabilidades aqui na capital. Quando essa pessoa vem do município para ser atendida, a gente tem esse cuidado. A gente nunca negou atendimento, mas a gente também orienta da responsabilidade do gestor e dos direitos que essas pessoas têm dentro dos seus municípios, dentro das suas próprias localidades. Thalita, fale pra gente, assim, nós estamos falando de uma mudança de cultura, Isso. daquele hospital tradicional que as pessoas ficariam internadas, mas em algum momento ela pode ter um surto, ela pode ter uma necessidade de Um uma evento agudo. internação. Essa concepção breve de internação, uma concepção de internação por um tempo de tirar da crise, como isso hoje o estado do Maranhão, que a gente está pensando desse cuidado amplo de saúde mental, pode ocorrer lá no município de Água Doce, lá no município de Arame, que é uma região, né, com culturas bem diferentes. A responsabilidade do município de cuidar dessa pessoa nesse momento da vida. Toda doença crônica, ela tem esse evento agudo, né? E é que nem a gente fala de um diabético e hipertenso. Vai ter em algum momento, né, que ele vai entrar em uma crise hipertensiva, né? Por exemplo, né? E às vezes pode ser por vários fatores. Às vezes uma falta de alimentação, às vezes um excesso, às vezes um estresse. Aí a gente trabalha com a mesma dinâmica para as pessoas que têm um transtorno mental. Lógico, com abordagem diferente. Mas a gente sempre orienta para os municípios que eles podem sim, são capazes de atender esse paciente num evento agudo, numa crise psicótica, dentro das suas portas de urgência. Lógico, no Maranhão nem todos os lugares têm hospital, mas o hospital mais próximo sim, né? E a gente vem trabalhando isso até mesmo dentro da atenção primária dessa intervenção inicial, né? E o que é feito? Qualificar todos os profissionais, desde a atenção primária até a alta, para o recebimento desse paciente, para diminuir o impacto de viagem, de custos, de transtornos até para o próprio paciente, porque tem família que às vezes não consegue acompanhar. É toda uma logística, né? Para que essas pessoas tenham atendimento no seu próprio território. Então, é isso que a gente vem estimulando, para a implantação de leitos de saúde mental dentro dos próprios municípios. O Estado, ele entra com essa qualificação, com esse acompanhamento da rede, com esse monitoramento, né? Porque é um atendimento que para eles é novo, né? Mas que para quem já está, né, já há muito tempo na área, não é. Então, é desafiador a gente manter um serviço de qualidade dentro da capital com essa sobrecarga de todos os municípios, e é também desafiador para o gestor botar isso em seu município, né? Fazer com que os profissionais façam esse atendimento dessas pessoas. Então, esse é um dos desafios dentro da própria rede de atenção psicossocial, é a implantação desse leito no momento agudo, a qualificação dos profissionais de porta aberta, né? A gente ofertar cursos para ele, atualização, que isso é importante nesse processo. Eles se sentem mais seguros quando eles são acompanhados por uma área técnica. E é isso esse é o nosso papel nosso maior papel dentro da secretaria. Perfeito. Gente, vamos falar agora do hoje, né? O aqui, o agora. Então, eu quero dizer a toda psicóloga, a sociedade de modo geral, que essa perspectiva de cuidado territorial, né, ele cumpre 2 papéis super importantes. Um do tratamento nas necessidades, mas também aquele da prevenção, né? Sim. Como a gente se cuidar antes, para que a gente não tenha um adoecimento mental nessa ordem, que precise de uma internação, inclusive, né? Então, Janete, traz aí para a gente a perspectiva do Ministério da Saúde atualmente, com a saúde mental na atenção primária, porque aí nós temos uma rede
mega rede, né? Porque a atenção primária ela é a maior e ela deve ser a maior porque ela está ali mais próxima. Comunidades rurais têm estratégia de saúde da família, tem equipe que está ali cuidando da saúde das pessoas. Então, como essa equipe também cuidar da saúde mental dessas pessoas, não só a vacinação, não só aquela medicação já permanente, né? Porque ela tem uma doença crônica, mas também pensar esse bem-estar desse sujeito. Uma pesquisa, né, que eu li recentemente, ela falava que o adoecimento mental, né, o sofrimento psíquico, ele está muito associado às condições econômicas também das pessoas. Porque às vezes tem a ideia de que o transtorno mental é alguém que veio com um defeito genético e aí ele tem um surto e ele se torna uma pessoa perigosa na sociedade. Hoje a gente está tratando de saúde mental como a falta de bem-estar. Então são vários sofrimentos. E às vezes esse sofrimento, uma pessoa que sofre violência muito tempo, ela pode desencadear transtornos, né? Que a gente sabe disso. Então, a atenção primária, que é uma rede, né, a maior rede de saúde que a gente tem, de também incorporar, trabalhar, atuar na perspectiva da saúde mental. Os centros culturais, né? Nós ainda não temos no Maranhão, mas o Ministério da Saúde, ele já é visionário nesse ponto, que se eu tenho um dispositivo que ele cuida das pessoas no nível biopsicossocial, né? Porque ele vai ter movimentos físico, ele vai ter toda a orientação, ele vai ter instrumentalização, então ele vai se ver como um cidadão dentro daquele território, daquela sociedade. E aí dizer, as equipes são tão capazes de atuar nesse nível quanto uma equipe mega especializada num hospital, né, outrora, que não mostrou os resultados, como tu já falaste aqui pra gente. Então, traz essa nova conotação. Uma pessoa que está mal no emprego, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está sobre violência doméstica, a violência sexual, assédio moral, né? Uma pessoa que tem um conflito cultural, a sua comunidade, ela sofre porque ela está sendo ameaçada de despejo, ela está sendo ameaçada porque aquele território é dito que é de outra pessoa. Mas também a gente sabe que hoje os desastres, as situações de calamidade, inundações, tudo isso leva as pessoas a muita preocupação, a um desespero. Sim, sim. E nessa situação ela pode desencadear um sofrimento psíquico, assim como um transtorno, né? Hoje a gente está falando da população jovem cometendo suicídio ou com ideias suicidas, também porque uma perspectiva de projeto de vida não está sendo construída, né? O seu sentido de vida está afetado. Então traz isso pra gente, dessa saúde mental ampla, né? Que a gente visa aí um bem-estar das pessoas para que elas não cheguem a um adoecimento crônico. Muita coisa. Muita coisa. Né? É a complexidade da saúde mental. Né? Quando a gente fala hoje da luta antimanicomial, a gente está falando de tudo isso. Porque, assim, quando a loucura, né, ela existe, quando a doença mental ela é instituída, né, lá com o Pinel inicialmente, eles eram pensados, eram vistos como um adoecimento do sujeito, que essa ideia que tu trouxeste. Então, foi um defeito de fábrica, né? Por algum motivo, essa pessoa veio com um defeito, né? Então, essa ideia, esse ideário, ele durante muito tempo, né, perdurou. Mesmo quando o Pinel dizia que a família, né, que produzia o sujeito doente, mas sempre era no sujeito. O que a gente tinha um quadro, né, um quadro, digamos que X, epidemiologicamente falando, de pessoas que poderiam adoecer. E, de modo geral, a gente vinha muito na questão da hereditariedade. E aí você viu proposta de esterilização em massa das mulheres loucas para que não reproduzissem novos. Né? O eugenismo, ele veio nessa perspectiva, porque a ideia é de que a doença estava no sujeito. Então, a gente precisaria fazer a eugenia para que não aumentasse o número de loucos.
né? A gente precisava colocar normas no Brasil, quando o Brasil era um país de muitos loucos, porque era miscigenado, né? Então, essa miscigenação que passava pelo comportamento sexual mais liberado produzia a loucura. Então, a gente teve vários normativas sociais que foram sendo colocadas, né, e justificavam as intervenções da época para dizer que a doença era do sujeito. Então, a gente atuar, né, de coibir a loucura. Então, a gente teve muito tempo nas questões de que hoje a gente chama de prevenção de saúde, era muito combate à loucura. A loucura, durante muito tempo no mundo, era visto como um mal que precisava ser combatido. E aí, como um mal combatido, o encarceramento é a melhor solução, né, de fato. Quando a gente passa isso, né, dá esse salto, né, para a atualidade, e vários autores, entre eles o Paulo Amarante, traz essa discussão para a gente, que é isso. A doença mental hoje, ela não é mais do sujeito, não é mais uma questão pessoal, uma questão societária, né? Quando tu fala hoje de que a gente tem, né, os dados nos mostram isso, nós temos crianças, né, a gente tem adolescentes cometendo suicídio, a gente tem hoje um número muito grande de crianças que são medicalizadas sistematicamente por adoecimento, por sofrimento. Estamos falando aí de como uma mudança societária está levando a esse processo de adoecimento, né, que não é mais do sujeito. Ele pode até ter componentes genéticos ali presentes, mas não é mais o componente determinante como era no início, quando se começou a pensar a loucura. Porque tu falaste, várias situações hoje da questão socioeconômica e cultural nos levam ao adoecimento, né? Que antes isso não era visto. Não existia? Existia. Só que como nós tínhamos outras necessidades que eram básicas, isso não era colocado como um ponto de destaque. Como a gente não precisa, né, mas como no tempo das cavernas, né, lutar pela comida, lutar pela sobrevivência, porque tem um inimigo real ali colocado, a gente fala hoje de inimigos invisíveis. E esses inimigos invisíveis, que é como a gente está vivendo cada vez mais, de uma maneira acelerada, né, escravos das telas, por exemplo, né, da tecnologia de modo geral, você tem que ser o tempo todo multifuncional. Então, a lógica que a gente vive hoje, né, da individualização do sujeito, no sentido de uma vida mais individualista, né, isso tudo leva ao processo de adoecimento, né, muito, muito forte. Então, não tem como. Então, muitos autores falam que a gente precisa, né, para fazer prevenção em saúde mental, a gente precisa revisitar nossa forma de viver enquanto sociedade. Né, você vê hoje, né, eu atendo no consultório, chega para mim jovens que não conseguem passar no Enem. E o desespero, porque durante toda a vida acadêmica deles, ensino fundamental, ensino médio em especial, o foco das escolas hoje é mercado. Pode reparar logo pós-Enem, quando sai o resultado do Enem. É mais do que colocar outdoor de quem produziu mais vencedores. Quem fez mais pessoas passarem no Enem? O Enem deixou de ser uma etapa do processo de formação profissional para virar o objetivo da vida das pessoas. Então, quando a gente trabalha no consultório, por exemplo, uma das questões é tentar destituir o Enem desse lugar. O Enem é só uma etapa, ele não é uma finalização, mas ele é colocado na cabeça dos adolescentes como a grande meta. Se ele não passa no Enem, ele é fracassado. E ninguém quer ser fracassado, até porque você sabe como nós tratamos os fracassados, né? Tem uma pressão societária muito grande para você ser sempre o melhor. Então, isso é adoecedor. E isso, né, gera várias mudanças comportamentais que traz sofrimento. Então, você vê hoje, não há mais espaço, né, às vezes, para o almoço em família, né? Nem que seja no final de semana, né? Então, isso é que nos torna saudáveis. Então, você viver, né, nesse isolamento, nessa correria, isso é adoecedor. Então, quando tu fala como que a atenção primária pode chegar nesse processo, que ela tem mais braços, a gente fala muito que a atenção primária ela trabalha com tecnologia leve, que é escuta e vínculo. Então, precisa cada vez mais, na atenção primária, se pense como utilizar essa tecnologia leve para mostrar para as pessoas, né, e a gente também, nós da saúde, inclusive, fazermos isso no nosso cotidiano, de que precisa desacelerar.
né? Precisa ter um tempo para cada coisa. A gente pode fazer várias coisas, pode, mas cada qual um tempo, né? Eu preciso ter tempo para o meu lazer, eu preciso ter tempo para a minha família, eu preciso ter tempo para estudar, eu preciso ter tempo para trabalhar. Eu não posso, né? No momento que eu começo a desequilibrar essas coisas, isso vai me trazer adoecimento. Porque eu não tenho um repertório. Eu digo muitas vezes nas equipes de saúde que, assim, numa equipe de trabalho, eu preciso de momentos para a gente falar besteira. Pra gente falar mal um do outro, né? Eu preciso desse momento. Então, a atenção primária, ela pode focar muito mais em como não ficar doente do que tratar a doença. Porque essa que é a função da atenção primária, que é a promoção de saúde e prevenção, né, de agravos. Então, quanto mais eu estimular as pessoas a buscar ações na atenção primária mesmo, que garantam, que possibilitem que as pessoas tenham uma vida mais saudável, com uma alimentação menos industrializada, né? Com crianças, eu estava vendo no jornal ontem, brincando, né? Interagindo nas brincadeiras. Isso dá maior possibilidade, porque você pensa hoje, por exemplo, uma criança que é autista, né? A criança que era autista antes, mesmo ela sendo autista, ela era impelida desde a infância a interagir. Ela não tinha escapatória, né? Ela tinha que interagir. Então, querendo ou não, isso ajudava no processo. Hoje você vê elas cada vez mais isoladas. Quando elas começam a se relacionar, é quando começam, porque elas já estão mais agravadas, de modo geral, porque não foi diagnosticado anteriormente, e é todo um processo, toda uma equipe multidisciplinar muito mais cara, do ponto de vista econômico e mesmo de investimento de saúde, para que ela possa começar a se socializar. A entregar para ela recursos terapêuticos, né, que ela possui, né, porque é isso. Na saúde mental, a gente não tem um remédio milagroso, né, para tratar. O que a gente tem a gente faz o quê? Faz com que a pessoa e a família e a comunidade descubra os recursos que ela possui para curar essa doença, para tratar a doença. Então, a resposta está na comunidade. Na relação, na né? relação, na interação. Né? Não está numa medicação. A medicação para ajudar, ajuda. E é importante, sim, porque a gente avançou para isso. Mas ela não vai resolver. A internação não vai resolver, porque a internação faz o quê? Ela segrega, ela não possibilita a vivência, né? Relacional, comunitária. E como dito, ela precisa de outros recursos, né? Exatamente. Da vivência, e está tudo lá na comunidade, no sujeito. Nós individualmente temos um potencial incrível, que a gente cresce achando que não tem, muitas das vezes. A comunidade tem potencial incrível de curar-se, né? E aí, não se faz o usuário ser protagonista do seu próprio cuidado, né? Isso, porque ele é responsável. A gente pergunta para ele o que ele quer, o que você quer, né? Às vezes, depois de uma crise, de uma primeira crise, às vezes ele fica sem, né? Perde muita coisa. Então, para a gente ouvir como profissional, a gente precisa desse tempo, dessa escuta qualificada aí, também com eles. Fala do projeto terapêutico singular, onde esse sujeito também é protagonista desse projeto. Isso. O projeto terapêutico singular, quando eu iniciei essa minha vida de estudos da saúde mental, eu achei um instrumento extremamente importante, né? Não só nos nossos serviços de saúde mental, mas em todos os serviços de saúde. Uhum. E é muito importante a gente colocar, de fato, o usuário, o paciente, né, como protagonista do seu próprio cuidado. E eu aprendi ao longo do tempo que como é que é feito esse processo de construção. A gente via em alguns serviços, a gente se perguntava e indagava, e aí? O usuário, ele participa, tem alguma coisa que ele gosta de fazer que está nesse plano, ou é algo que você está determinando na sua própria categoria profissional? Eu sou terapeuta, meus recursos que eu aprendi na faculdade eu vou aplicar esse nesse. Mas será que ele quer, né? Então, assim, essa questão do projeto terapêutico singular, isso já é também estimulado dentro da própria atenção primária, naquela unidade básica de saúde, para que aquele projeto ele passe por todos os níveis de saúde e os profissionais tenham conhecimento, né? Assim, olha, o paciente passou por aqui, né? Ele é acompanhado por vários profissionais. Existem, sim, algumas comorbidades que ele está fazendo tratamento ao longo desse processo, mas que ele também, tanto ele como a sua família e a comunidade, são atuantes dentro desse processo. Por isso que a construção ela precisa ser coletiva, profissional,
comunidade, família ou amigos também. A gente entende essa coisa de família, né? Pai, mãe, né? Às vezes a família é o que você escolhe também para estar perto, Com né? certeza. Às vezes o primo é muito mais próximo e é muito mais cuidadoso nesse cuidado com a pessoa, né? Então, o projeto terapêutico singular, a gente precisa sim estimular, e é isso que também a Secretaria de Saúde, né, por ser uma área técnica muito científica, né, consegue passar isso para os serviços, para os profissionais estarem fazendo esse processo de construção do plano. Ok, gente, nós estamos nos aproximando do final do nosso podcast. Eu quero falar para a psicóloga, o psicólogo, que ele pode estar em qualquer um desses serviços, né? Inclusive na estratégia de saúde da família, na equipe EMULT, naquela unidade básica de saúde. E aí eu quero chamar a atenção dos gestores. A gente precisa que eles abram essas vagas para que o psicólogo ele tenha condições de contribuir mais. Esse é o serviço que vai lhe bancar para que ele realmente possa fazer. Então, roda de conversa na unidade básica de saúde, a roda de conversa debaixo da mangueira, lá na beira do rio, naquele centro esportivo que tem naquela comunidade, a potencialização criativa das pessoas para a música, para a arte, para o teatro, para uma atividade profissional. Isso é super importante para ele ter uma afirmação como sujeito, né, a sua cidadania, e ficar bem consigo e desenvolver o seu projeto de vida, evitando pensamentos autodestrutivos, suicidas, né? Então, são potencialidades que ele só tem na comunidade, ele não vai ter dentro de um hospital. Não. Também os centros de atenção psicossocial, a gente sabe que nem toda a equipe tem psicólogos. Eu estou falando do lugar do conselho, né, que é responsável por essa categoria, mas que é importante. Mas dizer que é um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, que esse cuidado ele se dá com o fazer de todos, psicólogos, médicos, seja especialista em saúde mental, psiquiatra, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, o educador físico, o educador social, a cozinheira, o cozinheiro, né, os serviços gerais daquele centro de atenção psicossocial. São todas pessoas envolvidas nesse cuidado e que vão gerar essa função, né, terapêutica de autocuidado. Não só o medicamento tem um efeito curativo, mas a fala, a escuta, as relações restabelecidas, o vínculo afetivo, né, que vão gerar. E aí, nesses minutos que a gente está aqui para encerrar esse trabalho, eu quero muito que vocês deixem para a sociedade como elas acessam os serviços, né? O momento que eu procuro esse serviço, seja qualquer serviço. No serviço de gestão estadual, Thalita, como as pessoas acessam esse serviço? Janete, lá na unidade básica de saúde, como as pessoas acessam esse serviço? Vamos falar agora para o usuário, né? Para o sujeito que ele está nos ouvindo, que ele vai nos ouvir e que ele diz assim, opa, eu acho que eu posso buscar toda essa rede de atenção psicossocial em algum momento, em algum ponto. Qual é a forma dele chegar lá? Como ele entende, né, esse processo dessa saúde mental e que ele não espere ter um surto para poder ser cuidado. É assim, quando estava falando, estava lembrando justamente disso. Eu digo sempre que assim, a luta antimanicomial ela é fantástica porque ela não é uma coisa só para os pacientes. Ela é para a sociedade. Ela é para os profissionais. Quem era anteriormente, né, da área da saúde mental, a única opção de trabalho era o hospital. Não tinha outra possibilidade. E hoje, enquanto profissional de saúde mental, eu posso atuar em qualquer área. Eu posso trabalhar tanto na área da saúde, como alguém da saúde mental. Eu posso trabalhar na área organizacional, como sendo alguém da área de saúde mental. Eu posso trabalhar na área jurídica. Então, o leque de possibilidades para mim atuar com o meu olhar de profissional de saúde mental, ele é sociedade.
né? Onde tem relações, onde tem subjetividade humana. Esse é um ponto que a gente tem que estar atento enquanto profissionais, né? Da psicologia, por exemplo, de qualquer campo desse eu posso estar atuando como profissional de saúde mental. Não só os serviços específicos da RAPS, né? Da Rede de Atenção Psicossocial. Então, meu campo de atuação enquanto saúde mental pode ser em qualquer campo, né? Que eu queira estar atuando de alguma forma. Então, esse meu olhar, esse meu compromisso antimanicomial, né? Que é com a diferença, que é com respeito, eu posso estar executando em qualquer ponto, né? O outro ponto, quando a gente pensa enquanto usuário, tem duas formas, né? Uma coisa importante que eu acho que é isso. Eu tenho que me reconhecer enquanto cidadão, né? Que eu tenho direitos, sim, que várias pessoas morreram, várias pessoas lutaram para me acessar esse direito. Então, eu preciso primeiro me empoderar desse sentido, de que isso é um direito meu. Né? O acesso à saúde, eu tenho direito. Então, se eu chego a um serviço de saúde, que, né, com meu filho, meu pai, meu irmão, um amigo, e que ele está numa crise, por exemplo, o hospital não pode negar assistência. Dizer que não é do hospital, é do Nina. Não, é do hospital. Porque no Brasil eu tenho acesso... Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Tal. Não interessa onde que eu esteja, porque é um direito meu. Né? Assim, se eu sou preso, eu tenho direito ao hospital, porque a saúde é direito de todos. E se eu tenho uma... Porque é isso... Direito se conquistou, mas precisa ser mantido. E como é que ele é mantido? Pela exigência que ele seja cumprido. Então, eu já te oriento. Se, de repente, o meu direito enquanto usuário do SUS não está sendo respeitado, eu preciso, sim, denunciar na ouvidoria, na defensoria pública, na promotoria, para que ele seja executado. Esse é um ponto, que é um caminho que eu tenho para acessar. Perfeito. O outro ponto que eu tenho para acessar, enquanto saber que esse serviço existe. Por exemplo, na minha unidade de saúde, não tem psicólogo para mim me orientar. Eu começar a exigir das autoridades, porque não é só o CRP, a comunidade, é isso, né? Os nossos direitos foram acessados pela comunidade se movimentando. Então, se a minha comunidade pensa que é necessário eu ter na minha unidade básica de saúde um psicólogo que vai me ajudar a evitar uma internação, eu, como comunidade, posso estar lutando para que isso, exigindo que no meu território tenha psicólogo. Porque a presença do psicólogo dentro da unidade de saúde, da unidade básica, ela ajuda muito, porque ele vai acolher primeiro esse sofrimento antes que ele se agrave e vire um transtorno. Perfeito. Então, é de fato poder ir buscar que lá tem. Se lá não tem, eu não sei onde tem psicólogo. Começa a movimentar no seu território, no seu bairro, no seu município, a importância, porque esse profissional vai lhe ajudar a que você não agrave, porque sofrer todos nós vamos, em qualquer dado momento da vida, seja pelo luto, ou pela perda, ou pelo desastre, pela precariedade da vida, qualquer coisa a nos levar a sofrer. Okay. E dependendo da minha realidade, isso vai trazer um adoecimento maior. Se eu tiver uma predisposição genética e sou colocado numa situação de muito estresse, né, mental, por exemplo, eu vou adoecer. Para mim não piorar, não precisar de uma internação, que é do agravamento, eu preciso de uma intervenção precoce, né? Que não é só identificar a doença, mas prevenir a doença. Perfeito. E, Thalita, como as pessoas acessam o serviço de gestão estadual? Nós temos na nossa rede 8 serviços, né? Sendo 2 CAPs, um CAPS 3, que ele tem um acolhimento noturno, né? Para os pacientes que já fazem um acompanhamento dentro da unidade. Então, ele é com funcionamento 24 horas. Funciona no Monte Castelo. Tem o CAPS Álcool e Drogas, que é de segunda a sexta, de 8 às 18. E o acesso não precisa de encaminhamento. As pessoas sempre perguntam, é um serviço de porta aberta. Né? As pessoas, precisa de encaminhamento, precisa passar pela regulação, pelo CISREG, que é um sistema que a gente faz o acompanhamento de consultas. Não. Ele pode entrar no serviço, ser acolhido pelo profissional, ser ouvido, né? E aí eles vão dar todas as coordenadas para que esse paciente comece a fazer um acompanhamento dentro desse serviço. Todos esses 2 serviços funcionam no bairro do Monte Castelo. Tem as residências terapêuticas, né? Que a forma de entrar nas residências terapêuticas são para pacientes que ficaram muito tempo internados em hospitais psiquiátricos, que perderam todo e qualquer vínculo familiar, né? E aí eles passam a morar nestas casas, né? São moradias permanentes. Eles vão ser desinstitucionalizados, né? E essas casas não são instituições de saúde, são moradias,
As 3 tem 3 mesmo sendo bancadas pela saúde. Mesmo sendo bancadas pela saúde, né? Tem os cuidadores que ajudam nessa questão da autonomia do paciente, né? De toda a rotina dele, toda a retomada de rotina desses moradores, né? Que eles não passam mais a ser pacientes, né? Eles passam a ser moradores. Temos uma unidade de acolhimento que é para cuidado de usuários de drogas, que é um acolhimento, uma moradia transitória, só para deixar assim bem claro que a unidade de acolhimento é uma moradia temporária, né? Às vezes o usuário ele é exposto a uma situação dentro do seu próprio território, que ele precisa se afastar para dar continuidade no seu tratamento e sendo também acompanhado pelo CAPS Álcool e Drogas. Aí nós temos uma 4ª residência que também está sendo implantada, né? Para colocar um pouco mais 10 moradores e o Hospital Nina Rodrigues, que é um hospital de porta aberta, né? Funcionamento 24 horas, que faz a intervenção nesses eventos agudos. E aí, fazendo a intervenção nesses eventos agudos, o paciente volta para o seu território para dar continuidade no tratamento. Então, gente, este é o podcast do CRP Maranhão. Eu quero muito, muito agradecer vocês. Ficaria aqui a manhã inteira, né, o dia todo, porque Obrigada. São muitos assuntos, muitos detalhes importantes. Eu quero dizer à sociedade que confie na RAPS, que você pode ser atendido desde a unidade básica de saúde até um hospital, mas hoje a gente já tem, né, a possibilidade de ter leito hospitalar para internação em caso agudo no seu município, e esses municípios estão sendo fomentados para estruturar esses leitos. Também num CAPS nível 3, que pode receber, inclusive no horário noturno, cuidar dessas pessoas por mais tempo, porque às vezes as pessoas ficam inseguras de que eu vou, mas eu volto para casa com o mesmo problema. Não, a gente tem um CAPS tipo 3, que essa pessoa pode permanecer nesse CAPS em cuidado intensivo, né? Então isso é importante. E dizer à nossa categoria, às psicólogas, os psicólogos, que você pode ser um excelente profissional, cuidando da saúde mental desde a atenção primária. E se esse cuidado ocorre nesse momento, as chances dessa pessoa ter qualidade de vida são muito maiores, né? De uma vida com trabalho, com relacionamentos, né? Com convivência, com lazer. Então, isso a gente chama de direitos humanos. E é isso que a Comissão de Direitos Humanos está aqui discutindo. Que a gente possa realmente tratar essas pessoas de forma humanizada e que, como ser humano, ele tem direito ao melhor, né, e a qualidade desse cuidado, desse tratamento, aonde ele reside, aonde ele convive, que ele pode conviver com as pessoas. Janete, eu quero finalizar dizendo que eu sempre te escuto falando, né, de que pessoas que cometeram crimes por conta do transtorno mental e elas foram cuidadas adequadamente e elas voltam ao convívio social e elas não têm história de repetição desse ato, muito pelo contrário, tá? Então, gente, é o cuidado, é o tratamento que vai fazer com que essas pessoas possam realmente ter uma convivência, né, harmoniosa. Não há perigo nenhum dela estar na nossa sociedade. Essa pessoa pode ser meu pai, meu avô, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu primo, meu vizinho, o meu usuário, mas se a gente faz toda essa corrente, que o nome já diz, é uma rede, né? Nós vamos ter condições de fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, né? Com um direito humano de se tratar adequadamente, sem perder o seu direito de liberdade, de ir e vir, de falar, de ser escutada e de ser gente. Então, muito obrigada, Janete. Eu também quero dizer que sou do Departamento de Saúde Mental, quero agradecer aqui ao meu departamento por me disponibilizar para estar aqui enquanto Conselho de Psicologia, contribuindo também com esse trabalho. Eu fui aluna, gente, da professora Janete. Quem não foi, gente? Quem não foi? Só de... Então, Janete, assim, uma honra estar hoje aqui discutindo contigo e conversando contigo. Thalita, eu quero lhe agradecer imensamente, né? Dizer que essa demonstração de um trabalho em equipe, um trabalho de multissaberes,
Nós vamos precisar da psicologia, mas nós vamos precisar da enfermagem, nós vamos precisar da medicina, nós vamos precisar da terapia ocupacional, do educador físico e muitos outros profissionais, para que juntos a gente realmente consiga dar a essas pessoas a qualidade de vida em termos de saúde mental. Então, acredite na RAPS, acredite na saúde mental. A Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Psicologia está junto nessa luta e a gente está aqui, né, por uma dignidade humana. Muito obrigada, até o próximo podcast.